Olá, Tony, tudo bem? Tudo bem, você, Miguel? Prazer estar com você de novo. Prazer é todo meu. Hoje é um grande dia, né? Lembrei até aquele meme do Bolsonaro dando joinha, né? Um grande dia, porque o STF aceitou uma denúncia, um pedido da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República de abrir o inquérito contra o hoje senador Sérgio Moro, né, ex-juiz Sérgio Moro, o inquérito em que você foi o principal denunciador. Né? O inquérito que será aberto vai ser para investigar as denúncias que você fez. Como é que você está se sentindo, Tony, com isso? Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todos os ouvintes aí. Para mim, eu fui até pego de surpresa, Miguel, porque isso tudo está sob sigilo absoluto e hoje eu fui pego de surpresa com ligações para mim que tinha sido anunciado na Globo News que queriam falar sobre esse despacho do ministro. Né? Eu não tinha ideia, eu sei que a gente trata isso com muito carinho, porque é uma coisa que foi me dada a oportunidade por uma pessoa que eu nem conheço, e se eu conhecesse, eu iria agradecer muito, que foi o doutor Apio, que remeteu isso ao STF. E ele praticamente me libertou da Guantánamo de Curitiba e eu pude levar, né, ao STF o que está nos autos que eu falei desde o início, quando eu falava simplesmente no Twitter, no X, né, hoje. Eu denunciava as coisas, todo mundo questionava, cadê as provas? Cadê as provas? E eu sempre disse, não é mimimi de alguém que foi denunciado, é um criminoso que se diz inocente. Não. As provas que eu falo de todas as irregularidades estão nos autos. Os autos, por si só, é um excesso de prova da organização criminosa comandada pelo Moro, pelo Deltan e a Súcia Curitibana inteira. Entendeu? Então, eu sempre falei isso. E hoje fui pego de surpresa com a decisão do ministro, abrindo o inquérito, né? E pelo que eu vi ali, eu não tenho muito o que falar sobre a decisão. Eu não tenho muito o que falar sobre a decisão. Só sei o seguinte, Miguel. Os autos têm 9.000 páginas. A Polícia Federal, a PGR, debruçada em cima daquilo lá, entendeu? Pela régua da Lava Jato e do Moro, todos hoje estariam sob preventiva. Isso é o que eu posso afirmar. Do que está lá nos autos. Agora, o que vai ser feito está sob sigilo, eu já fiz a minha parte, agora com a Justiça, eu estou muito feliz pela decisão hoje. Muito bom. Tony, você pode abaixar um pouco a câmera para você ficar mais no centro da tela? Você tem como fazer isso? Ok. Mais um pouquinho. Se puder. Isso. Ok. Ótimo. Tony, vamos fazer o seguinte. Eu trouxe aqui uns trechos do despacho que foi divulgado hoje na imprensa. Tudo. Eu não tive tempo de ler ainda, Miguel. Eu não tive tempo de ler tanto telefonema, tanta coisa que eu estou até agora. Eu café da manhã, eu não fiz nada até agora. Eu estou falando com um monte de gente do Brasil inteiro, amigos, tudo. E eu não tive tempo nem de ver o que é. Eu estou lendo alguns relatos do que foi dito, mas eu não tenho a consciência de tudo que foi feito. Muita coisa que eu vi na Daniela, eu não tinha nem ideia. Hoje o despacho, na realidade, ele é você falando. As denúncias que você fez, você fez 3 depoimentos à Polícia Federal e eles resumem o que você falou, resumem o que você falou e é bem forte. É um inquérito bem forte, eles resumem e agregam alguma coisa a mais. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer vamos contar a história de novo. Muita gente, eu sei que você já contou essa história 1000 vezes, e muitas pessoas já ouviram essa história várias vezes, só que você é novamente objeto de atenção nacional, e vamos contar essa história de novo. Como é que você conhece Sérgio Moro?
E o que o Sérgio Moro pediu para você? Veja, Miguel, o Sérgio Moro, eu conheci ele, eu acho que foi em 2003, eu nem conhecia ele. Simplesmente ele pegou um processo, eu tinha acabado de deixar de ser deputado, e ele começou a tentar interferir no STJ para que uma ação que estava trancada lá que descesse, falou que eu tinha ameaçado gente de morte. Nossa, inventou 1000 coisas para o ministro do STJ e que a prova poderia se perder se eu não pudesse responder o processo logo e ser preso. Nossa, ele mexeu tudo e a intenção dele era simplesmente atingir o meu advogado, que era na época o Roberto Bertoldo, que era inimigo número 1 dele. Era isso que ele queria. Eu vinha conhecer o Sérgio Moro, 3 dias depois que ele mandou me prender, numa audiência, onde ele me perguntou, a primeira coisa que ele me perguntou, quando eu cheguei lá, ele me perguntou: o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu falei: não, gostaria de saber. Ele pegou e falou: por causa dos seus defensores. Eu falei: esses? Ele falou assim: não, os anteriores. Aí eu perguntei para ele: e por que eles não estão aqui? Ele falou: cada coisa na sua hora. E depois ele veio irregularmente, né, sempre fora do escopo da justiça, tudo. Ele veio com coisas forjadas, ele veio prender os 2 meus ex-advogados. Foi assim que eu conheci o Sérgio Moro, junto com o Januário Paludo, na primeira audiência, e o Carlos Fernando dos Santos Lima. Foi assim que eu conheci essas pessoas. Muito bem, vamos trazer algum trecho dos documentos? Guilherme, coloca aí o trecho do documento que eu leio aqui e a gente comenta. Aqui, ó, um trecho do despacho hoje. Tony Garcia revelou acerca da tarefa de número 41. Né? O Sérgio Moro deu várias tarefas para o Tony Garcia, que envolve o Negro Scarpin e a CPI do Banestado sobre uma colaboração premiada, supostamente fraudulenta, que envolveu a perseguição de desafetos de Sérgio Moro, a saber, o desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Edgar Antônio Lippmann Júnior, e o Procurador Regional da República, Dilton Carlos Eduardo Franga. Nesse particular, o declarante, o Tony Garcia, asseverou que intermediou a colaboração supostamente fraudulenta e tabulada entre Moro, membros do Ministério Público Federal e uma pessoa por ele conhecida por Funil Campagnoli, que seria Geraldo Campagnoli Filho. Você lembra disso, Tony? Veja, essa parte aí eu estou vendo agora. Eu não tinha nem ideia que isso aí estava... Mas isso daí eu já tinha denunciado, inclusive na primeira entrevista que eu dei lá atrás, para o 247, para o Joaquim de Carvalho, eu denunciei isso, entendeu? Eu falei de como que foram forjadas. Para você ter uma ideia, o desembargador Lippmann perdeu o cargo e era tudo forjado, foi inventado dentro do MPF junto com o Moro. Sabe, eles fizeram barbaridade com a vida das pessoas e eu era obrigado a fazer isso. E essa pessoa, esse Campagnoli, trabalhava para uma pessoa, entendeu? E que um deles foi preso. E o outro, que era um amigo meu chamado Sérgio Malucelli, ia ser preso também. Eles estavam ameaçando. E eu falei, e eu fiquei de pedir para eles não levarem eles presos, que eu levaria essas pessoas lá conversar com eles. Eles não queriam que fosse com advogados. E eu levei, pela amizade que eu tinha, eu levei tanto esse Geraldo Campagnoli Filho, como eu levei o Sérgio Malucelli, direto ao MPF, né, a mando do Moro, levei lá para o Januário, para o Carlos Fernando, para o Deltan, e é onde eles pegaram dele uma informação de que esse Dilton teria recebido dinheiro em negócio de abrir bingo, e esse Lippmann também. Esses dois eu não conheço, os dois, um desembargador e o outro procurador. E eles colocaram na boca dessa pessoa, sob ameaça de prender todo mundo, que todo mundo estava, e eles declararam. A pessoa tinha levado um carro para ele, eles mudaram a história que ele foi levar um carro com 100 mil reais para entregar na mão dele, entendeu? E ainda relatando como que era a casa do
do desembargador aqui em Curitiba, e ele foi levar a chave de um carro que ele tinha comprado, e eles botaram na boca dele que era dinheiro. E assim eles entraram com a coisa para derrubar esse, que eles achavam inimigo no TRF-4, era um inimigo do Moro e da Força Tarefa no TRF-4. Era assim que eles forjavam as coisas, entendeu? Eu estou vendo isso agora. Isso daí eu já denunciei lá atrás, quando eu falei na primeira entrevista minha. Eu nem sabia dessa parte aí, porque está tudo sob sigilo. Eu, praticamente, eu não quis nem saber, porque é questão de lealdade processual. Eu não vou tocar no assunto do que foi dito, do que foi falado com ninguém, porque se é uma coisa que está sob sigilo, eu respeito. Eu tive que respeitar 20 anos de um sigilo, entendeu? Eu respeitei, então eu vou respeitar isso também. Eu só fui surpreendido que a Globo News deu uma coisa e me pegou de surpresa. Então eu estou relatando fatos passados, entendeu? De coisas que eu já falei. Agora o que vai acontecer, eu torço por justiça. E tenho certeza que tudo que eu estou falando. Eu vi o Moro hoje falando, Miguel, para a Globo, ele mandou uma nota dizendo que as coisas que eu estou falando são fantasiosas, né? Quando, na verdade, né, a minha fantasia inteirinha está nos autos, assinada por ele. Tem as digitais dele, entendeu? Tem as digitais, tem a assinatura dele, tem a do Deltan, do Carlos Fernando, do Januário, tem a digital de todo mundo. São 9.000 páginas. Eu não preciso acrescentar nada mais do que aquilo para se observar, entendeu? Que aquilo lá era uma organização criminosa, usando da justiça, entendeu? Tanto para perseguir inimigos, como ter alpinistas sociais, alpinistas jurídicos. Era isso que eles eram. Então, e hoje, nos autos que eu pude revelar, graças ao doutor Apio, entendeu? Eu pude revelar, hoje a justiça está nas mãos dela, e na verdadeira justiça, né? Está na mão dela para que sigam esse caminho. E até eu ressalto, como eu falei hoje com algumas pessoas já, né? O próprio ministro Gilmar Mendes, né, há 5, 6 anos atrás, ele já, né, profetizava dizendo que a Lava Jato ainda teria no futuro um encontro com a história. O ministro sempre falou isso desde o início. O ministro, que depois de ter acesso aos bastidores disso daí, ele falava que era um bando de criminoso. Ele já tinha o caminho de ver como eles percorriam. Só que era muita coisa que diziam daqui, diziam de lá, mas ninguém tinha uma prova efetiva, né, desse modus operandi criminoso dessa gente. Tá? E os autos que eu teria que morrer com eles sob sigilo, se não fosse o doutor Apio enviar para o STF, né, e o ministro Dias Toffoli tomar essa decisão, jamais viria à tona. Então a gente está revendo a história do país, a gente está revendo a história de uma quadrilha que se especializou em perseguir inimigos e perseguir políticos do PT, né, e principalmente o presidente Lula. Eu posso afirmar isso, está nos autos, vários depoimentos que eu dei ao Moro com essa gente, eles me questionando sobre Zé Dirceu, sobre Moro, Vacari, inventaram história, criaram fatos, tudo que eles queriam, eles me botavam na minha boca e me faziam, inclusive, né, forjar depoimento, onde eu fui obrigado a cometer falso testemunho, dizendo que o Bertoldo tinha gravado o juiz, quando eu sabia que não era ele que tinha gravado o Moro, e eles sabiam também. Então era tudo armação. E nesse momento, né, o que me deixa triste é que o juiz, né, que eu também não conheço, mas tenho uma gratidão enorme por ele ter remetido isso, porque a Gabriela Hart fez justamente o oposto dele, engavetou, ainda tentou quebrar meu acordo, porque eu estava revelando uma coisa muito perigosa para eles, como está todo mundo vendo agora. O doutor Apio foi afastado justamente por uma outra armação do Moro, numa gravação supostamente que o Apio teria feito para o genro dele, que é filho do desembargador do TRF, e a filha dele gravando essa ligação, e afastaram sumariamente o Apio da vara, e hoje ele está fora, e colocaram um outro juiz que também fez conluio com
com o Moro, lá no começo, me incriminando de ser dono do consórcio Garibaldi. Então, é a única pena que eu acho, mas a história vai ser passada limpo como profetizou o ministro Gilmar Mendes. Tony, tem uma parte da sua denúncia, também está no despacho hoje, que é particularmente interessante, que é a participação de um suposto agente da ABIN, cujo primeiro nome seria até Wagner. Wagner, um deles. Porque ele me deu dele, eu vi 3 carteiras de identidade dele. É Wagner, Germano e Walter, é uma coisa assim, as 3 com fotografia dele, servia para ele se apresentar nos lugares. Eu tive que alugar um carro para ele, um Gol, eu tive que alugar com dinheiro de um amigo meu, que eu tive que alugar, porque não podia ser no nome dele. Paguei o hotel dele, a mando do Moro, eu paguei um hotel dele chamado San Remo, em frente do Shopping Miller, em dinheiro, onde ele ficou hospedado lá 6, 7, 8 meses, está todo nos autos também. Você pagou o aluguel do carro e a estadia desse agente da ABIN, a mando do Moro? A mando do Moro, em dinheiro ainda ele mandou pagar. Ele mandou pagar dinheiro, ele tinha um guardião nesse hotel, San Remo. Ele ficava no 3º ou 4º andar, não me recordo. Guardião que você fala aquele aparelho. Aquele aparelho que grava até 3 mil grampos. E ali, o Sérgio Moro, como não confiava na Polícia Federal, e passou a ver que eu estava produzindo... Ele não confiava na polícia. De jeito nenhum. Eu tinha 2 telefones, um da TIM e um da BIM, 2 números, porque se falhasse um e o outro, eles ficavam abertos 24 horas. Eles prepararam, a Polícia Federal está nos autos também. Não estou falando mimimi, está nos autos, autorizado pelo Moro. Então, esses telefones ficavam abertos 24 horas, eles ficavam abertos, mesmo desligado, eles estavam gravando o ambiente. Ele mandou grampear o meu escritório e queria grampear minha casa. Eu não deixei ele grampear minha casa. E aí começou as conversas normais. Eu falava com as pessoas, eles estavam ouvindo. Entendeu? Eu não gravava nada. Os telefones e a Polícia Federal que gravavam, os telefones estavam abertos. Né? Eram 2 telefonezinhos assim, bem da Nokia, bem simplesinho, aí não tinha chip, não tinha nada, e eles ficavam ouvindo tudo e gravando. E nesse... Tony, você desligou sem querer seu microfone. Seu microfone ficou silencioso, não foi eu, não? Você... Eu bati aqui sem querer, é verdade. Tá tranquilo. Então, veja, aí eu estava produzindo isso daí, não sei até onde eu fui ouvido, mas eu tinha 2 telefones e esses 2 telefones ficavam abertos 24 horas. E eles ouvindo a Polícia Federal. E eu estava produzindo tanta coisa, mas tanta coisa, em pouco espaço de tempo, que ele começou a querer saber comigo, né, se tinha alguém da Polícia Federal, delegado, se essa gente se comunicava com o Bertoldo ou comigo, se estava me pedindo alguma coisa. Ele estava desconfiado. Né? E o que ele fez? Ele pediu para deixar os telefones quando eu fosse em algum lugar, que eu fosse em alguma diligência, que ele me chamava e pedia para eu fazer, eu deixasse esse telefone em algum lugar, como se eu tivesse ido dormir alguma coisa para a Polícia Federal não saber onde eu estava, entendeu? E levar o gravador, entendeu? E entregar em mãos para ele aquela gravação. Ele não confiava em ninguém. E depois ele passou a ver outras informações tão importantes que ele não queria nem compartilhar com o Ministério Público. Tanto é que tem uma decisão dele dentro do processo que ele mandava, uma das pessoas que me acompanhava, ele mandava tudo que fosse produzido entregar nas mãos dele, entendeu? Somente dele, não para o Ministério Público, para ninguém. Tem uma decisão dele, assinada. Ou seja, ele estava ficando de posse muito poderoso com as informações. Ato contínuo, ele pega, tira todo mundo da Polícia Federal e traz um agente que falava que trouxe uma pessoa, esse tal de Wagner, que se dizia agente da BIM. E essa pessoa estava comunicando comigo diretamente, e eu levava os números de telefone para ele, que o Moro tinha interesse de investigar, ele gravava, e depois ele levava os disquetes lá para o Moro, que era disquete na época.
Eu tive 2 ou 3 vezes com ele nesse hotel, eu vi ele colocando uma vez, eu cheguei a colocar acho que 27 telefones de uma vez só, para ele grampear, e com palavras-chave que acionavam a gravação quando a pessoa estava falando, para não gravar tudo, né? E ele pegava isso e levava direto para o Sérgio Moro. E isso era constante. Isso foi 6, 7 meses direto. E o Moro, sem imaginar, né, que isso um dia pudesse virar baila, né, ele, sem eu saber, ele manda grampear o meu telefone particular. Ele mandou grampear o telefone que eu tenho até hoje, é o mesmo número há 30 anos. Ele manda grampear o meu telefone, entendeu? Só que ele manda grampear meu telefone, e esquece que o grampo telefônico estava indo para a Polícia Federal. E daí aparece, e nem ele sabia, né, e nem eu sabia, fiquei sabendo depois, quando eu consegui, em junho, ter essas coisas no processo, porque eu não tinha conhecimento quando acabou o sigilo, eu pude acessar. Aí eu tenho conversa com ele de 1 hora, ele me ligando e gravando para mim e dando para mim as missões. Eu não tenho essas conversas, entendeu? Eu nunca tive, nunca foi fornecida para a defesa, nunca foi fornecida para ninguém, eu não sei se o Ministério Público, tá? E ele, está escrito lá, o delegado falando, tem uma conversa de 1 hora com ele, e ele entrevistado na Globo News a primeira vez pela Daniela Lima, ele foi pego de surpresa e falou que eu era um réu muito insistente, e que às vezes ele nem sabia o que eu falava, sabe? Só que lá ele esquece. Ele é tão burro, ele é um criminoso tão contumaz que ele esquece as coisas que ele fazia. Isso está nos autos. Eu não tenho acesso de tudo que está nisso. Mas lá está a maioria dessa gravação de 1 hora. Se ele não suprimiu essa prova, ali tem tudo que ele me mandava fazer, e às vezes ele me pegava 1 hora e pouco no telefone, me dando tarefas para fazer, e não queria que eu levasse advogados, não queria que eu falasse para ninguém, e me ameaçava todo dia, você está fazendo a coisa com a justiça, é comigo, e nós temos que tratar isso daqui, porque no final sou eu que vou te dar a sentença. Eu falava, tá ok, eu ia, fazia o que ele mandava, só que ele esqueceu que isso daí foi gravado, e está nos autos também. Nem eu tinha conhecimento, e também não tenho conhecimento muito do teor, mas eu lembro de muita coisa que ele deu para mim que vai aparecer agora. Se ele não suprimiu dos autos, como a fita da festa da cueca. Se ele não suprimiu, isso daí está rígido em algum lugar no processo físico, que até agora não foi remetido para o STF, segundo o que eu fiquei sabendo pelo TRF4 e pela vara aqui, não foi remetido o processo físico. No processo físico, que nós também não tivemos acesso até hoje, é que a gente não sabe tudo que foi produzido, como que está isso daí. Um fato que está escrito no despacho, e também é um dos mais chocantes, é que o STF teria pedido 2 vezes já a íntegra desse material todo, que está na 13ª Vara, e a 13ª Vara não enviou ainda para o STF. Nesse despacho, eles insistem, aparentemente, pela 3ª vez, né? E aí há também a suspeita, você mesmo faz essa denúncia, que o Moro teria suprimido provas. Há essa suspeita, porque o Moro não coloca nos autos alguma das missões, né? E outra coisa que também está no despacho, que isso está no despacho divulgado... Está no despacho isso? Está no despacho isso? No despacho, eu estou examinando ainda, eu li... Mas... Isso, eu não tenho isso, eu não consegui falar com meus advogados ainda, eu quero pegar isso aí para poder ter... Tem isso. No despacho tem o seguinte, tem uma coisa muito séria no despacho, que fala sobre as missões que o Moro exigiu de você. As 30 missões. Diz que apenas 2 só do consórcio teriam algum vínculo com o negócio do consórcio de Garibaldi. Não tinha nenhuma tarefa para isso. Nada. Eu falei 2 minutos e acabou. As 28 outras não tinha nada correlata com o negócio do consórcio. Nada. Pelo contrário, tudo criminoso. Todas as coisas que eu fiz ali eram criminosas. Eu era agente infiltrado.
direto, 24 horas, e durante 18 anos. É isso. O despacho também fala muito das ameaças, constrangimento. Coloca outro trecho aí, por favor, Gui. Vamos ver se a gente comenta aqui. Aqui, ó. Na representação policial, nas folhas tais, a autoridade policial, no caso é a Polícia Federal, destacou como divisão temática o que denominou de retaliações heterodoxas por meio do sistema de justiça criminal. Aduziu que um aspecto que permeia toda a narrativa de Tony Garcia diz respeito à coação moral exercida por meio de acordos de colaboração premiada referente ao consórcio Garibaldi, o qual jamais funcionou em conformidade com as finalidades do Instituto. No caso, ele se refere ao acordo. O acordo jamais... Eu não conhecia esse despacho. Eu não conheço a parte, estou vendo agora. O acordo jamais funcionou. Então, é bem pesado contra o Moro esse despacho. De acordo com o declarante, a todo momento havia intimidações de que, caso ele não colaborasse da maneira exigida, o acordo seria rescindido com a consequente prisão de Tony Garcia e de seus familiares, além da expropriação de seus bens. Você vê, então, que ameaça pesada, o Moro ameaçava... Inclusive, tem até um superchat que eu acabei esquecendo de ler. É um internado preocupado aqui, ó. João Eduardo Cortez. Senhor Miguel, o dinheiro de Tony Garcia será devolvido? É isso que o internado preocupado. Mas, enfim, muita ameaça, Tony. Você confirma essas ameaças reiteradas do Sérgio Moro? Total. Não é só dele. Não é só dele. Do Deltan, do Carlos Fernando, do Januário Paludo, do Diogo Castor, entendeu? Era pressão toda hora e ameaça toda hora. Eu fui ameaçado até 2018. 2018 teve uma ameaça que nem velada mais era. Eles mandaram um ofício, a Força Tarefa da Lava Jato mandou um ofício a mando do Moro para eles conseguirem uma gravação de um empreiteiro que teria gravado o chefe de gabinete do Beto Richa. Eles mandaram para o meu prédio, eles mandaram em forma de retaliação, se eu não entregasse a força-tarefa assinando. Eu tenho isso daí porque o Diogo Castor mandou para mim, que estaria mandando para o prédio lá onde eu tenho escritório, e eu printei, porque o Diogo Castor depois apagou tudo que me mandou pelo Telegram. E eu printei isso aí, eu tenho eles mandaram vasculhar os 5 anos para trás, e o Diogo ainda falou para mim que ele foi obrigado a assinar aquilo, e que se, entendeu, ali tivesse alguma pessoa nesse tempo que entrou lá, que tivesse alguma coisa que passou pelo meu escritório, eles iam quebrar meu acordo e iam me prender, entendeu? Ou eu entregava aquilo na hora, a minha gravação, entendeu? A gravação que eu tinha, que só eu tinha posse, ou eles, se eu encontrasse alguma coisa naquilo lá, eu estaria com o acordo quebrado e preso. Eu falei, agora que eu não vou entregar. Pode pegar tudo, eu vou fazer o seguinte, vou adiantar, eu vou pedir aqui para o prédio mandar isso já para vocês olharem e mandar me prender se vocês quiserem, mas agora não vou entregar. Se vocês não anuírem o meu acordo, eu não vou entregar, porque vocês estão, durante 18 anos, vocês estão me chantageando, eu não vou entregar. E foi nesse dia que eles queriam ou não, e que dentro do MPF aqui do Paraná, eles ameaçaram o meu advogado de tomar o pendrive dele, que levava para eles a gravação, entendeu? Em contrapartida, eles teriam que anuir o meu acordo com a estadual, que não tinha nada a ver com eles, mas eles queriam aparecer na foto da prisão do Beto. O Moro queria aparecer na foto da prisão do Beto como para disfarçar que ele só perseguia o PT, entendeu? O Lula. Ele queria pegar alguém do PSDB, eles pegaram o Beto, que já tinha caído numa operação, né, estadual. Eles queriam pegar carona, e só pegariam carona com essa gravação que estava em minha posse. Só eu tinha, nem o empresário tinha. E o que aconteceu? Eles me ameaçaram o advogado, o Januário chegou a me ligar, entendeu? Eu falei, e o meu advogado falou para eles, vocês podem tudo, eu sou advogado. Se vocês quiserem isso daqui e querem me tomar, vocês venham buscar aqui no meu paletó. Eu não vou entregar. Eu estou fazendo o que foi combinado com o meu cliente, entendeu? E aí passaram, sabe, o Deltan ameaçou, Carlos Fernando, Januário, e aí o que aconteceu?
eles assinaram a contragosto, entendeu? E foi entregue a gravação para eles. Eles apareceram no dia na prisão do Beto Richa. O Moro fez um jeito de aparecer toda a força-tarefa na casa do Beto, né, que eles forçaram a barra para aparecer, enquanto as pessoas verdadeiras que fizeram o trabalho do GAECO, né, não apareceram, não deram entrevista, não foram nada. E eles apareceram, queriam aparecer na fotografia. E eles apareceram na fotografia em seguida, entendeu? Como retaliação, mandou um procurador entrar com a quebra do meu acordo para a Gabriela Hart. E foi aí que foi o erro deles. Nesse pedido de quebra de acordo, me proporcionou a fazer aquela oitiva com a Gabriela, onde que eu narrei tudo para ela, e ela, em vez de agir corretamente como o doutor Apio, e remeter aquilo para o STF, porque tinha autoridades com foro, ela fez o quê? Ela engavetou e me ameaçou e quebrou o meu acordo, entendeu? Se eu não tivesse, o doutor Apio não tivesse mandado aquilo para lá e eu pudesse falar, eles teriam quebrado o meu acordo, me prendido, não sei o que eles teriam feito. Eles fizeram isso em retaliação, só que essa foi uma coisa que eles não calcularam, entendeu? É a tanta soberba deles que eles não calcularam que isso poderia ter esse revés que teve agora. Isso me deu a oportunidade, quando o doutor Apio remeteu ao STF, para começar a se tirar todos esses esqueletos do armário. E o processo físico hoje, a hora que for remetido, né, está tudo nos autos, as diligências. Se não tiverem lá as provas, ele suprimiu as provas e usou disso o tempo inteiro para chantagear pessoas e galgar o posto, né, até aonde ele chegou, até onde ele queria chegar. É isso. Muito bem. Encaminhando já para o final, vou colocar mais um trecho aqui do despacho. Só lembrando, Tony, que no despacho a Polícia Federal, né, juntamente com o PGR, pede oitiva com a Gabriela Hart e com todos os membros da Lava Jato. Então, pede oitiva deles? Pede. A PF está pedindo isso? Com esse relato, aqui, vou ler um trecho aqui. Ó, deixa eu trazer aqui para a tela. Nossa, eu preciso disso, Miguel, preciso que você me mande isso, por favor. Eu não tenho isso. Eu vou te mandar. Entendeu? Coloca aí, por favor, esse trecho que eu coloquei agora. Que eu já até tinha te mandado, só que tanto trecho que eu me perdi um pouco. Nossa, se tivesse me mandado antes, eu teria visto antes, até porque eu não tenho conhecimento de nada disso. Eu fui pego de surpresa na manhã, fui pego de surpresa na entrevista para o 247, eles me mostraram um monte de coisa que eu não sei, eu não tenho. Aqui, Tony, deixa eu ler. Com esse relato, entende a autoridade policial, né? Lembrando que essa autoridade policial é a Polícia Federal, a necessidade, em momento oportuno, das oitivas de Gabriela Hart, de Sérgio Moro, de Rosângela Moro, de Deltan Dallagnol e de membros remanescentes do sistema de justiça criminal paranaense que compuseram a Lava Jato ou nela ou com ela atuaram. Então, esse parágrafo final também é bom. Por fim, a autoridade policial, né, a PF, pontuou que os fatos narrados por Tony Garcia são consonantes com os narrados por Alberto Youssef, que envolveu a alocação de uma escuta ambiental clandestina na sede que ocupava na Superintendência da Polícia Federal, ao que tudo indica para gravá-lo em conversas com seus advogados. Pode tirar, Gui. O Moro mandou eu gravar os meus advogados? Veja, o Moro mandou eu preso, ele mandou eu comprar um gravador e gravar meus advogados. Ele foi lá onde eu estava no COP e mandou eu gravar meus advogados. Está nos autos, inclusive, o gravador que ele mandou eu comprar e mandou eu gravar meus advogados. Então, eu tenho certeza que foi ele que mandou grampear, que mandou fazer tudo. Ele é um fora da lei, ele é bandido, ele é criminoso, contumaz, ele é bandido. Eu já falei, eu vou voltar a repetir hoje o dia inteiro, pela régua dele e da Lava Jato, todos estariam sob preventiva hoje, Miguel. Ninguém escaparia com esses fatos aí. Nos autos, assinado por eles, com as digitais deles, estariam todos sob preventiva hoje. É uma organização criminosa que eu estou conseguindo trazer depois de 20 anos à tona disso. Espero que isso mude, né? Mude a história do país e mude todos os malfeitos que eles fizeram.
Eles assassinaram gente. O reitor, o suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina, aquele suicídio, aquele é um assassinato, entendeu? Tem gente que não aguenta a pressão, como eu aguentei 20 anos. Tem gente que não aguenta, como o presidente Lula aguentou, quase 2 anos de cadeia, em uma coisa que foi totalmente forjada. Eu sei como foi forjada, sem prova nenhuma. Né? Tem pessoas que não aguentam isso, tem pessoas que morrem, adoecem. Né? Tem as pessoas... sabe, o grau da barbárie que eles patrocinaram, tudo para oferir lucro pessoal, com palestras, isso, aquele outro. Essa gente não pode ficar impune. Essa é a minha indignação. Eu espero ter contribuído com isso daí. A justiça nunca mais pode ser usada do jeito que foi sendo usada como organização criminosa, né? Em nome da justiça. É isso que é importante acontecer. É isso que eu hoje torço, estou satisfeito hoje que pelo menos eu estou conseguindo para a minha família resgatar, né, o que essa gente me denegriu, e eu estou feliz pelos meus filhos, por tudo isso, de eu poder resgatar isso, porque é o único processo que eu tive na minha vida. E eles falaram que eu tinha um monte de coisa criminosa, que eu tinha uma ficha, que eu tinha 21 processos, quando, na verdade, eu tinha 21. Só que eles não falavam, né, eles omitiam que eu era 20, eu era autor, e eu era réu dele. E a única condenação que eu tenho é dele, forjada com outro juiz federal, ex-funcionário do consórcio Garibaldi, com um funcionário de lá, numa coisa que eu nunca fui dono. É isso, e isso está nos autos, entendeu? Eu não preciso provar nada. E outra coisa que eu vou fazer aqui, a denúncia grave que vai se ver, por isso tem que ir para dentro dessa coisa agora, Polícia Federal, todo mundo, é que eles surrupiaram o dinheiro da minha família que me emprestaram para botar lá, para eu cumprir com o acordo, que seria devolvido para mim em 10 meses, caso não houvesse tudo aquilo que eles falaram. Como eu sabia que não havia, eu sabia que eles iam ter que me devolver. Entendeu? Em 2 anos eles publicizaram tudo para as pessoas do consórcio ir lá, pegar o dinheiro, fazer tudo. Não aconteceu nada. Quando eu tentei, e falei 3 vezes que eu ameacei, e pedi em outra instância para fazer, ele me ameaçou de prisão, né? Tanto ele quanto o Carlos Fernando e o Januário. E a última vez que eu fui ao Ministério Público pedir, ele falou para mim, ele me chamava de criatura, Januário. Ele pegou e falou para mim, criatura, esqueça, o Moro não vai devolver esse dinheiro para a tua família. Se vire. Eu falei, mas como? Isso está no acordo. Ele falou, vai reclamar para o Papa, entendeu? E virou as costas para mim e não fez nada. E o que acontece? Quando eu apertei e falei que ia para outro lugar para pegar esse dinheiro, eles quebraram todas as cláusulas e começaram, o dinheiro sumiu, né, de lá, e em 2 anos não apareceu ninguém. Em 2 meses eles rupiaram todo o dinheiro, infringindo todas as cláusulas que não podia ser para advogado, que não podia ser para isso, porque a gente sabe como isso daí funciona, né, eles infringiram tudo, e eu quero saber, né? Aonde está o dinheiro que estava lá, que eles não pagaram o que tinham que pagar? Eu nunca consegui saber. E eu preciso saber também tudo. Eu devo isso à minha família também, eu devo tudo. E isso daí, agora eu espero que a Polícia Federal, de posse dessas coisas físicas, eles consigam chegar, inclusive, no rastro do dinheiro. Para quais foram os escritórios de advogados que retiraram esse dinheiro, aonde foi parar? Para consorciado não foi para ninguém, que era o que garantia o meu acordo. Se não tivesse, eles tinham que me devolver. Em 10 meses era prazo, levaram 2 anos, ninguém apareceu, era a porcaria que tinha aparecido, entendeu? Ainda tinha a caixa do consórcio que eles não foram atrás, que era outro dever deles no meu acordo que estava lá. Isso tudo desapareceu e isso agora está a cargo, ainda bem, da Polícia Federal e saiu do eixo desses criminosos aqui. É isso aí que eu quero ver o desfecho disso. Muito bom, Tony. Lembrando, isso é que o leitor perguntou, então, sobre esse dinheiro. Isso é um fato que irrita muitas pessoas, né? Porque um juiz pegar o recurso da família de outras pessoas causa muita indignação. Eles fizeram isso muito na Lava Jato. A Lava Jato tem uma investigação de que eles movimentam dinheiro dos empresários, é dinheiro que era para pagar os trabalhadores, e eles, bilhões de reais. Daniel, só para você ter uma ideia, só para você ter a ideia do que eles fizeram. Quando eles me prenderam, o mandado de prisão deles
eles atingiram, eu não sei se empresas e pessoas, eram 59 pessoas que tinham ligações comigo de telefone, disso, aquele outro. Eles sequestraram bens dessas pessoas pela simples convivência comigo. Entendeu? Eles invadiram, essas pessoas tiveram que pagar advogado para desbloquear bens, dinheiro, tudo dessas pessoas, e eles foram tentar jogar a rede, como o Januário e o Carlos Fernando falaram para mim. A gente joga a rede, entendeu? O que vier, a gente põe no papel, e papel aceita tudo. Vocês que se defendam. Veja, ele pegou gente que eu alugava um apartamento, ele sequestrou um apartamento de uma pessoa que me alugava enquanto estava reformando um imóvel, de uma das pessoas mais ricas aqui do Paraná, como se ela fosse minha laranja, entendeu? Sequestrou de outros sócios que não tinham nada a ver com isso, foram chamados, criaram uma confusão no meio de todo mundo, e, na verdade, nem imposto de renda eu fui multado, nada, não tive nenhuma penalidade. Eles viram que aquilo que eles jogaram à rede, não pegaram nada. Aí o que aconteceu? Eles começaram a procurar e me usar nisso tudo para me envolver nessa teia, para pelo menos buscar informação comigo. Eles usaram o meu network para tentar o Moro se encher de informações e construir a carreira dele de chantagem que ele vem até agora. É isso aí. Eu não estou te ouvindo, Miguel. Eu não estou te ouvindo. Opa, não, eu vou encerrar aqui a nossa conversa, está muito boa, deixar você conversar aí, cuidar da sua vida. Mais algum comentário que você queira fazer em relação a essa decisão de hoje? Não, da decisão de hoje, eu pouco pude me informar. Eu quero agora parar um pouco, conversar com os meus advogados para saber, e se você puder me passar essa parte aí, Miguel, se você tiver, por favor, eu gostaria de ler agora detalhadamente, que eu não tenho conhecimento disso. Isso me surpreende até onde que está indo, porque tudo de depoimento, seja o que for, não tem nada novo, entendeu? Que eu tenha inovado alguma coisa, senão os autos. A remessa dos autos falo por si só, Miguel, como eu venho falando desde o começo. Eu não preciso falar nada, acrescentar nada. O que está ali assinado por todos é a prova de um crime que não tem como eles se livrarem disso daí. Não tem, entendeu? É isso. Beleza. Vamos só ouvir. Então, só para despedir de você, um trecho de um videozinho que eu separei aqui do Moro com o Walter Delgatti. Coloca aí, para terminar com chave de ouro. Coloca aí, por favor. Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminoso cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. Fantástico. Essa hora que o Delgatti falou isso daí, entendeu? Eu falei, puxa, mal sabe ele o quanto que ele é criminoso contumaz, entendeu? E eu tenho certeza que ele era, sempre tive certeza, não só ele, como o Deltan e essa Súcia curitibana inteira. Aí. Complicado. Agora, deixa eu falar uma coisa, fazer justiça. Não é o Ministério Público Federal que eu critico. É uma parte, são pessoas que fazem parte do Ministério Público Federal, como essas pessoas aqui que tinham vontade de enriquecer, de sair de lá para fazer palestras, banca de advocacia, né, tudo isso daí. Não. Dentro do Ministério Público, eu acho que é a instituição mais importante que tem no Brasil. Né, de forma democrática, para se investigar tudo, para não se ter a ideologia de lá e de cá. Tá? Isso foi usado de maneira equivocada. Porém, um procurador dentro dessa coisa, que assinou meu acordo, ele não participou dessa gente aí, porque na primeira vez que eu tive lá, depois de sair da prisão, e tive numa conversa com o Januário, ele sem advogado, e ele estava presente, ele me levou ao elevador e falou que não ia participar, que não achava aquilo do jeito que estava sendo caminhado, sem advogado, correto, que foi o doutor Vladimir Aras. Então, essa pessoa é uma pessoa que eu tenho respeito, ele assinou meu acordo, mas eu não incluo, nunca ele esteve comigo em nenhuma dessas conversas, nenhuma dessas diligências que eles me obrigavam a fazer. Então, que justiça seja feita também, eu quero que a verdade prevaleça,
e quem foi correto, foi correto. Quem não foi, os autos vão dizer. É isso aí. Tem um superchat aqui, o pessoal está reclamando que eu não leio o superchat. Moro não tinha poder, quem é o Big Box atrás dele? Da Solange NP. Obrigado, Solange. Desculpe demorar para ler o superchat, pessoal, às vezes eu me distraio. A pergunta dela é assim, quem é o Big Boss atrás do Moro? Não sei. A única coisa que eu sei é que ele era chantagista, oportunista e dinheirista. Então, fora isso daí, eu não posso falar, eu não quero entrar naquela seara da fofoca, de acho que é isso, ou ele fazia coisa achando que era da CIA, disso, daquele outro, que eles trabalhavam para o FBI. Eu não vou entrar nessa, porque eu só estou focado no meu processo e o que eu quero é só que dentro daquilo lá já tem crime demais, entendeu? E qualquer coisa advinda depois disso daí, eu acho que a partir de uma pessoa desencadeia isso, como eu estou desencadeando hoje, né, e está dando essa repercussão, vai ter um monte de gente que vai se encorajar e vai por livre e espontânea vontade procurar justiça e começar a dizer todos os crimes que ele cometeu. Entendeu? Eu acho que isso aí vai virar um redemoinho que vai levar muita gente para o buraco. Eu acredito nisso. Muito bem, Tony. Muito obrigado, então. Boa sorte para você. Boa semana. Forte abraço. Igualmente. Tchau.